A paz do Senhor Jesus a todos. Nosso Deus é maravilhoso. Mais uma noite. Estamos aqui na presença do nosso Deus, na presença do nosso Pai, para que possamos meditar na palavra, para que possamos fazer mais uma oração, levando todos os nossos grandes momentos de busca perante o Senhor, para que Ele faça, a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, se cumprir em nossas vidas. Meu amado, minha querida, eu quero muito compartilhar com vocês hoje acerca do texto que está lá no livro de Reis, quando fala da questão da doença, de uma enfermidade que veio sobre o rei Ezequias, a qual o profeta Isaías, ele foi mandado pelo Senhor à casa de Ezequias e falar com ele, para ele colocar a sua casa em ordem. E eu quero que você comece então a meditar nisso. Enquanto o pessoal vai chegando, eu vou compartilhando e você já vai entendendo sobre qual será o tema de tudo que nós vamos estar hoje comentando e aprendendo acerca da palavra. Quando eu compartilho aqui, compartilhe aí também, esteja também compartilhando com os seus contatos, com os seus grupos, mande aí o link para as pessoas da tua família, para os seus amigos, para que possamos todos agora juntos aprendermos acerca da palavra de Deus e no final de toda essa meditação da palavra, podemos orar ao Senhor agradecendo por essa segunda-feira que o Senhor nos concedeu e já apresentando, mais uma terça-feira diante do Senhor, terça-feira que é muito importante para todas as mulheres, É o dia que nós comemoramos esse grande marco, da história de todas as mulheres, que é o dia em que se comemora, o grito silencioso de mulheres que foram de uma forma brutal violentadas dentro de uma empresa por conta de coisas tão insignificantes e ficou marcado, Ficou marcado aquele incidente pro resto da vida e hoje a gente comemora lembrando todo aquele sofrimento daquelas mulheres que estavam ali reunidas naquela fábrica, esse acontecimento. E você, mulher, tem o direito de ser lembrada, tem o direito realmente de ser honrada pela garra, determinação que todos vocês possuem, Quero cumprimentar aqui o meu querido pastor Sérgio Andrade, um homem de fé, profeta do Senhor sobre essa geração. Quero também aqui dar os meus cumprimentos à nossa diaconisa Elisângela Aquino, também a Vicentina, nossa diaconisa, a irmã Valdineia, a nossa evangelista Hilda e todos que já estão conosco aqui, já estão nos acompanhando. Eu vou pedir à minha filha, olha se está direitinho a internet, se está realmente já nos dados, coloca nos dados móveis. Eu estava falando e conversando com todos vocês agora a respeito da onde eu vou meditar na palavra hoje. Eu falava que aquela passagem a qual nós estávamos dizendo, aí a casa do rei Ezequias, para falar com Ezequias acerca de tudo aquilo que o Senhor estava realmente a anunciar. Que ele estava com uma enfermidade que possivelmente seria fatal, seria mortal. E Ezequias, ele deveria colocar a sua casa em ordem. E quando a palavra de Deus nos revela, este momento, falando assim, Ezequias, coloca a tua casa em ordem, porque esta enfermidade ela é para a morte, Você não vai ser curado dela. Deus não estava falando para aquele homem que se encontrava enfermo para arrumar a sua casa física. Deus não estava falando para aquele rei de Israel que ele precisava agora arrumar quarto, sala, cozinha, alpendre, porão. Deus não estava falando para ele porque seria até incoerente da parte de Deus cobrar de uma pessoa que se encontrava prostrada sobre um leito uma limpeza, uma organização de uma casa física. Deus estava dizendo para ele que o momento em que vai se aproximando a nossa partida deste mundo, o momento em que nós vamos ter que nos posicionar perante o Senhor, é a hora que a grande maioria das pessoas começam a se preocupar não com esta casa física,
mas com a casa a qual o Senhor Jesus disse que os espíritos querem se apossar dela. Os espíritos maus tentam se colocar, habitar nela. Esta casa, a casa espiritual. Ele estava dizendo para o rei Ezequias que ele precisava ajeitar, ele precisava se organizar, porque estava chegando o momento da prestação de conta. Estava chegando o momento em que ele se colocaria a estar diante do Senhor. E ele precisava ter uma arrumação rápida e urgente, emergencial. Deus estava falando acerca de ele se consertar, de conserto. Deus estava falando de arrependimento. Deus estava falando de liberação de perdão. Deus estava naquele momento falando com o rei, a quem ele conhecia muito bem, que tinha valores que precisavam ser colocados como algo principal para que a vida de Ezequias não fosse ceifada de uma forma que não fosse justa. Não adiantava nada ele passar a sua história toda servindo ao Senhor, se no momento da sua partida ele não viesse a estar salvo. Então o Senhor nos dá um alerta. Ele usa o profeta, que tinha como de muitos, vamos dizer assim, de grandes obrigações, um dos seus grandes, um dos seus grandes e mais importantes atributos era divertir o povo, era levar o povo a adorar a Deus. E Isaías, ele vai com esta missão, de dizer para aquele homem que ele precisava ajeitar a sua casa espiritual. Ele precisava se organizar. Ele tinha que olhar para dentro dele e ver se alguma coisa ainda estava com pendência, se tinha alguma coisa ainda a ser resolvida. Vamos pensar, se hoje fosse o dia que realmente o Senhor escolheu para que eu fosse ao seu encontro, ou ele viesse ao encontro da igreja, o arrebatamento. Como estaria a minha casa? Como estaria a sua casa espiritual? Como nós nos encontramos hoje? Será que precisa de uma arrumação? Será que nós precisamos de conserto? Será que é necessário hoje perdão, perdoar, ser perdoado? Será que é o momento de retirar coisas que estamos carregando, que estamos às vezes suportando, que não era mais necessário? Será que não era necessário hoje fazer aquela arrumação a qual a gente vai tirando as coisas de dentro das gavetas, dos armários e começa a descartar o que nós estamos carregando? Qual tem sido, no popular, vamos dizer assim, a sujeira, aquilo que não tem mais valor, aquilo que não nos importa mais, que não faz mais parte da nossa vida e desta casa espiritual? O que deveríamos abandonar? O que teríamos que deixar de lado para que possamos seguir, para que possamos ter um encontro com o Senhor? O interessante é que Ezequias, quando ele ouviu a mensagem, ele não se levantou, ele não se colocou a estar de pé, porque ele sabia que a casa a qual o profeta Isaías estava dizendo era uma casa espiritual, era a sua vida diante de Deus. E não precisava ele fazer nenhuma atitude a não ser se posicionar, se arrepender, pedir a Deus perdão e mostrar para o Senhor um coração quebrantado, arrependido, pronto e disposto a servir ao Senhor, ainda que em meio à luta, à provação. E naquele momento em que ele estava orando, chorando, virado para a parede, diz a palavra do Senhor que Deus visitou Isaías antes mesmo dele chegar ao pátio. Antes dele chegar ali no pátio, ou seja, do lado externo do palácio, Deus visita ele e fala assim: volta, volta, porque eu ouvi a oração de Ezequias, eu ouvi o seu choro, eu vi nele arrependimento, eu percebi que ele de fato, ele está com o coração quebrantado. E eu quero que você diga para ele que eu, ouvindo a sua oração, estou lhe perdoando e acrescentarei à sua vida mais 15 anos.
e daqui 3 dias ele vai se levantar e entrará novamente no templo do Senhor. Olha que coisa maravilhosa, olha que coisa grandiosa. E Deus não termina aí não. Ele fala que livraria o seu povo da mão do inimigo por conta de tudo que ele havia prometido a Davi, por todas as bênçãos que ele tinha dito àquele com quem ele havia sido fiel. Deus não erra. Deus, ele sabe. O aviso, a advertência ao rei Ezequias tinha um propósito, tinha um motivo, era um conserto. Quantas das vezes Deus nos manda avisos, quantas vezes Deus nos corrige, não para poder nos deixar envergonhados, abatidos, tristes, mas Deus, ele envia a correção para aquele a quem ele ama, para que haja conserto, para que haja uma disciplina, para que possamos nos posicionar perante o Senhor e vivermos ainda as promessas que Deus tem nos feito. Por isso que é necessário, às vezes, sermos confrontados, sermos realmente colocados diante de uma situação que nos confronte, que nos coloque ali a tomar uma decisão, a tomar uma posição. Porque por mais que ele fosse um rei, por mais que ele fosse um homem, segundo a sua oração, que observava as ordens do Senhor, que era temente, em algum momento ele vacilou. Em algum momento ele teve um deslize. E por aquele pequeno deslize, por aquela pequena falha, ele estava pagando um alto preço. Nós não somos diferentes de Ezequias. Não somos melhores e muito menos piores do que ele. Somos semelhantes, humanos, falhos, pecadores, porém, possuímos um Deus tão quanto Ezequias, um Deus bondoso, um Deus que compadece de nós, um Deus que se preocupa primeiramente com a nossa salvação, com o dia do nosso descanso. Para onde iremos e como iremos encontrar com Ele, em qual estado a nossa alma e o nosso espírito estará sendo colocado perante o Senhor. Por isso, reflita hoje, pense bem. Alguma coisa que precisa ser consertada? Alguma coisa que precisa ser deixada de lado? Algum conserto a ser feito perante o Senhor? Há bagunças que precisam ser arrumadas na tua vida? Há coisas que precisam ser colocadas nos seus devidos lugares? Aproveite hoje. Vamos orar a Deus agora para pedir a Ele perdão, para pedir ao Senhor que Ele nos permita nos colocar verdadeiramente, agora estar numa posição digna, a qual Ele se agrade de nós, a qual o Senhor, Ele olhe para nós e veja filhos e filhas, porém arrependidos, dispostos a mudar, a reconhecer seus erros e saber que Ele é bondoso para nos perdoar e nos preparar ainda coisas grandes e melhores que ainda não havíamos experimentado. Quero que você feche os teus olhos, curve a tua cabeça, se assim você desejar, e vamos falar com o Pai, vamos falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Deus e soberano Pai, como é bom poder estarmos aqui na tua presença, mais esta noite, o findar de um dia e o iniciar de um novo dia, de uma nova oportunidade. Meu Deus, nós meditamos na passagem onde o Senhor envia o teu profeta a falar com o teu rei, que ele precisava arrumar a tua casa, organizar o seu interior, porque a enfermidade que havia vindo sobre ele seria mortal. Mas ele entendeu a mensagem, ele compreendeu. E nós, ó Deus, estamos vendo a cada dia os cumprimentos de toda a tua Escritura. Precisamos também nos posicionar perante o Senhor. São mensagens que o Senhor nos envia diariamente. Cada situação que ocorre, cada rumor de guerra, cada peste, cada praga, cada enfermidade, cada sinal nos céus, cada sinal na terra, tudo que o Senhor permite que nos ocorra hoje
é um alerta para que possamos estar colocando a nossa casa espiritual em ordem, tirando toda bagunça, acabando com tudo aquilo que nos afasta do Senhor, nos preparando para o dia do nosso encontro com Cristo. Santo Deus, que o Senhor venha nos dar a oportunidade de nos colocar dignamente agora perante Ti, que nada venha nos afastar do Teu amor. Como diz a Tua palavra, o que seria capaz de afastar cada um de nós do amor do Senhor? O que seria capaz de anular o sacrifício do Teu Filho para com o pecador? Nada. Nada do que façamos, nada do que realmente tente nos impedir seria capaz, pois o sacrifício de Jesus foi perfeito, o sacrifício de Jesus é único, e este sacrifício, ele é verdadeiramente aceito pelo Senhor. Portanto, nós queremos hoje, neste exato momento, nos arrepender. Pedimos ao Senhor perdão, cada um segundo a necessidade, a qual realmente reconhece nesta hora. Cada um sabe aonde precisa estar arrumando, organizando, ajeitando a casa espiritual, colocando em ordem, equilibrando, não permitindo que nada venha nos atrapalhar, porque Tu és o Senhor. Tu és aquele digno de toda a honra e de toda a glória. Fala conosco, Pai. Trabalha em nosso interior, mexe com o nosso emocional, faça com que o nosso coração estremeça e que o temor, ele sempre venha sobressair a qualquer outro sentimento, porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. O temor do Senhor em prol de cada uma delas. Que não falte a sabedoria, que não falte o entendimento, e a unção do Teu Espírito Santo é o que eu te peço, em nome de Jesus, que assim seja feito. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Mais um dia, mais um propósito cumprido perante o Senhor. E tudo isso para que possamos crescer na estatura, no conhecimento diante do nosso Deus. Peço que você, meu amado, peço que você, minha querida, permaneça sempre auto se avaliando, vendo a tua conduta e sempre se preocupando com esta casa espiritual, a qual é templo do Espírito Santo, que carrega o bem mais precioso, a qual o Senhor um dia irá requerer de cada um de nós, a nossa alma, para que preste conta perante o grande Rei. Eu quero deixar a vocês o meu forte, o meu carinhoso abraço, e eu espero por você logo mais, às 7 horas da noite, em mais um encontro do Ministério Família, na reunião das maravilhas de Deus. Forte abraço e até mais.